que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Oh Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos descansar em Ti, Senhor. Nós podemos descansar no Teu amor, na Tua proteção, Pai. Nós podemos descansar, ó Deus, em Ti, porque o Senhor é um Pai bondoso, um Pai amoroso que nos guarda, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos ama incondicionalmente, porque o Senhor está conosco a cada momento, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, por sermos escolhidos do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento onde nós podemos Te adorar, onde nós podemos levantar as nossas mãos, ó Pai, e bendizer a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua bondade e misericórdia. Santo Espírito, o Senhor tem liberdade no nosso meio. O Senhor tem liberdade de estar no nosso meio e falar em cada coração, Senhor. O Senhor tem liberdade de agir na nossa vida. Usa-me como instrumento da Tua palavra agora. Pai, prepare, Deus. Prepare cada coração aqui para viver o novo do Senhor. Paizinho, nós abençoamos o Teu povo, Pai. Os nossos irmãos que estão viajando, Senhor. Os nossos irmãos que já estão retornando essa semana. Que o Senhor proteja, ampara, livra de todo perigo, de todo tipo de acidente, Senhor. Traga o Teu povo em paz. Pai, em nome de Jesus, nós adoramos a Ti, Senhor. Para o louvor, para a honra e a glória do Teu nome é que nós Te louvamos. Amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor? Da forma que você está, pegue sua Bíblia comigo. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, nós vamos estar começando no capítulo 1. E saber um pouco mais dessa carta tão preciosa, escrita em meio de lutas, em meio de dores, em prisões, como uma resposta sobre o coração do apóstolo Paulo em relação ao seu povo. Então, prepara o teu coração para aquilo que nós vamos aprender da parte do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai, do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, e o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele também derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, de que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa,
que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixe de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas das gloriosas heranças dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que possa se mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Pode se assentar. Amados irmãos, como eu falei antes, aqui nós temos, talvez de todas as cartas paulíneas, nós temos a rainha de todas as cartas. Porque aqui, Paulo ele vem tratar com uma igreja da qual ele era o pastor e tinha ganhado muitos desses irmãos para Cristo, e uma igreja fiel ao Senhor. Essa é a igreja onde alguns dos apóstolos também passaram por ela depois, sendo pastor. O próprio João mesmo, o apóstolo João, também foi pastor dessa igreja. Na sua velhice, a mãe de Jesus, Maria, também passou nesta igreja, e alguns dos irmãos que são mencionados na Bíblia passaram por essa igreja. E Paulo, ele traz essa palavra com um coração pastoral. Paulo estava em meio às prisões, ele estava preso, mas ele sentiu um desejo no coração, ouvindo da fé que esses irmãos tinham, mesmo sabendo que o seu pastor estava preso. E aqui ele traz uma palavra gloriosa ao nosso coração. Porque, amados, nós precisamos entender que antes de Deus nos ensinar como viver, Ele revela quem nós somos. Porque nós precisamos entender quem nós somos, para nós não ficarmos protelando ou vivendo aquém, distante daquilo que Deus tem preparado para nós. Nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Nós precisamos entender se nós somos filhos ou não, se nós somos criatura ou criação, se nós somos, o que é que nós somos no Senhor. Porque, amados, eu costumo dizer que quem não sabe quem é, também não sabe para onde vai. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Se você não sabe da onde você é, se você não sabe a sua origem, o seu RG, o seu DNA, se você não sabe quem você é, qualquer lugar que você for vai estar bom. Mas diferentemente de quem sabe quem é, se nós sabemos que nós somos filhos de Deus, se nós sabemos que nós somos herança do Senhor, como Paulo está dizendo aqui, que nós somos a herança de Deus, se nós sabemos quem nós somos em Deus, nós não vamos aceitar qualquer coisa. Nós não vamos aceitar viver de qualquer forma. Por quê, pastor? Porque tem gente que já ganhou tudo. Como Paulo vem dizer aqui nos primeiros versículos, vocês já foram abençoados. Vocês já foram abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Paulo está dizendo o quê? Você não precisa correr atrás da bênção. Você não precisa procurar ser abençoado, porque você já é. Pastor, então por que eu não estou vivendo assim? Por que eu não tenho tudo? Por que eu não sou abençoado? Por que eu não sou feliz? Por que eu ainda tenho um vazio dentro do meu coração? Porque você não sabe quem você é.
Porque se você soubesse quem você é, você parava de reclamar daquilo que você não tem e começava a glorificar e celebrar a Deus por aquilo que você é, por aquilo que você já tem. Quem está me entendendo? Diga amém. Amados irmãos, é nesse tom que Paulo vai trazer uma luz de esperança, uma palavra de conforto, de alegria, de ânimo aos irmãos que estavam em Éfeso. E essa carta, ela não começa com comportamento. Ela não começa dizendo, olha, você precisa ser assim, você precisa fazer isso, você precisa arrumar isso. Não, essa carta não começa assim. Ela começa dizendo, olha, você precisa ter uma posição espiritual. Você precisa saber quem você é, porque se você não souber quem você é, você não vai desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Amados, se nós não entendermos isso, nós vamos viver como escravos, sendo dono de tudo, mesmo tendo toda a herança do Senhor. É como o filho pródigo, que ele não conhecia o seu pai. Ele não conhecia quem era o Senhor, ele foi viver no mundo, ele quis isso, ele quis ir para o mundo, para viver as coisas do mundo. Mas quando ele estava no mundo, vivendo as coisas do mundo, ele se deparou com o pior de tudo que um ser humano pode se deparar, com a decepção do pecado. Com a decepção de uma vida sem Cristo, com a decepção de procurar saciar o seu ego, saciar as suas vontades naquilo que se esvai, naquilo que é como um assopro. E quando o filho pródigo cai em si, ele diz, eu preciso voltar para a casa do meu pai. Eu preciso voltar para a casa do meu pai, porque lá pelo menos os servos, os funcionários dele tinham o que comer, tinham dignidade de vida. E ele decide voltar. Quando ele volta, ele cria um plano mirabolante. Olha, eu vou chegar lá e vou dizer para o meu pai que eu pequei contra Deus, pequei contra ele, que ele me aceite pelo menos como um servo. E quando ele chega, o pai corre, abraça ele, pula com um abraço naquele menino. E algumas coisas acontecem, amados. Aquele menino não sabia quem ele era, mas o pai sabia quem o filho era. Quando aquele menino chega, imediatamente é colocado o seu anel de autoridade, é trocado as suas vestes, coloca um novo momento sobre a vida daquele menino. É celebrado com festa. E aquele menino se depara com a maior das verdades que existe, que estar em Deus é o melhor lugar para se estar. Estar junto com o Pai é o melhor lugar para se estar. Por isso que Efésios, ela não começa dizendo o que você tem que fazer, ela começa dizendo o que você precisa ser. A consciência de ser um filho de Deus, um escolhido do Senhor, alguém que foi pago um preço de cruz, um preço de sangue. Você e eu não somos qualquer um, e nós precisamos entender nisso, para que nós não venhamos aceitar qualquer coisa. Nós não podemos aceitar menos do que todas as bênçãos que nós já recebemos nas celestiais. Não podemos aceitar menos do que isso. Não podemos de forma nenhuma. Ele não começa com ordens. Ele começa com identidade, dizendo vocês são assim. Ele não começa na terra. Por quê, pastor? Porque nós não fomos gerados na terra. Olha o versículo que se inicia. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção aonde? Na onde? Lá no teu trabalho, na tua casa, no seu salário. É isso que está dizendo? Não, nos abençoou com toda sorte de bênção onde? Nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Por quê? Porque se tudo foi feito pela palavra, é algo celestial. É algo que é milagre, é só poder de Deus. Então Deus começa a dizer, olha, vocês não foram gerados da terra, por isso que vocês não são da terra.
Vocês estão aí por um pouco tempo. Logo eu enviarei o meu filho e vocês vão trazer vocês de volta para casa. Por quê? Você não foi gerado somente numa forma carnal. Você só não é só um corpo. Não, eu e você também temos o Espírito. Nós temos o Espírito de vida que provém de Deus. Nós temos a essência de Deus, nós temos o DNA de Deus. Ele mesmo diz lá em Gênesis: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Todas as coisas foram criadas de qualquer forma, dando origem. Mas nós não, nós somos feitos da forma de Deus. Nós temos a aparência, nós temos também a semelhança de entendimento que Deus tem. Nós temos o Espírito. Como ele diz, vocês já foram abençoados. Quero te fazer uma pergunta, um questionamento. Quem você seria se você nunca tivesse descoberto quem você realmente é? Como seria a sua vida? Quantas histórias você já viu, já ouviu, já assistiu em filmes de pessoas que são filho de alguém muito rico, bilionário, que tem uma bênção, mas foi separado do pai, foi separado da família muito cedo, não viveu como alguém que tinha tudo. Eu, enquanto preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma história de que uma mulher, ela trabalhou muitos anos em uma casa. Muitos anos ela trabalhou nessa casa. E quando os donos da casa faleceram e deixou para ela somente um quadro. Deixou somente um quadro. E ela deixou bem estampado na sala da casa dela para dizer assim: que bando de miseráveis. Eu vou deixar aqui para mostrar para mim mesmo que eu me dediquei durante a minha vida inteira para um bando de miseráveis. Me deixaram só um quadro. E eles... Passou muitos anos, aquela mulher viveu como pobre muitos anos. Pessoas passavam na casa dela e ela tinha alegria ou tristeza em dizer: olha, só me deixaram esse quadro diante de tantos anos que eu trabalhei para essa família. Trabalhei, me dediquei, me entreguei. Só me deixaram esse quadro. E um certo dia, um homem, por alguma circunstância foi visitá-la. E quando ele entrou naquela sala, quando ele olhou para aquele quadro, ele ficou estarrecido. E perguntou à mulher: onde você conseguiu esse quadro? Ela falou assim: é a única coisa que eu ganhei diante de tantos anos que eu trabalhei para essa família, só esse quadro velho. Aí aquele homem dizendo: quadro velho? Esse quadro vale milhões. É um quadro pintado por alguém muito grande. Esse quadro vale milhões. Você tem milhões na sua vida. E aquela mulher descobriu que ela não tinha um quadro velho, não tinha deixado para ela um quadro velho, tinha deixado milhões, e ela estava vivendo como pobre. Por que isso, pastor? Por que você está contando essa história? Porque muitas vezes é assim que nós vivemos. Nós temos tudo sobre nossas vidas e alguém precisa chegar para nós. Porque muitas vezes nós mesmos não acreditamos nisso. Temos a salvação, temos a eternidade, temos o nome de Deus, nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos o melhor que essa terra tem, mas às vezes nós vivemos como miseráveis. Vivemos como tristes, vivemos como pessoas desiludidas, vivemos como qualquer um, mesmo sendo milionários para com Deus. Às vezes nós estamos assim. Pessoas muitas vezes chegam em nós e dizem assim: eu queria ter o que você tem, mas eu não tenho nada, eu queria ter essa paz que você tem. Eu queria ter isso que você tem. Tem pessoas que daria tudo para viver o que nós vivemos. Para ter a paz que nós temos, para ter a certeza de salvação que nós temos. Mas às vezes nós queremos entregar tudo também para viver o que o mundo está vivendo.
Muitos de nós às vezes estamos vivendo abaixo do que Deus planejou para nós por falta de fé, por falta de visão, por falta de identidade. O inimigo não precisa te derrubar. Se ele conseguir convencer de que você não é ninguém, de que você não tem um chamado, de que você não é eleito do Senhor, de que você não tem um pai, de que você não tem um Deus, se ele te convencer que Jesus não vai voltar, como já convenceu muitos para ir, ele já conseguiu o que ele precisa. Se ele conseguir te convencer que você vai simplesmente viver, nascer nessa terra, ter que trabalhar, viver, envelhecer e morrer e acaba por aí mesmo, se ele conseguir convencer você disso, está tudo certo. Está tudo certo. Porque você vai trabalhar como alguém que tem a visão terrena. Você não vai olhar para as coisas do céu, você não vai se alegrar nas coisas do céu, você não vai se dedicar a viver como um filho de Deus, como fiel aqui nessa terra, para que você possa herdar a vida eterna, porque o seu coração está aqui. Efésios também nos serve para lembrar de quem Cristo é. Nos serve para lembrar também quem Cristo é para nós. Quem é Ele? Por quê que Ele veio? Por que Ele se entregou? Por que Ele nos conquistou? Por que Ele nos resgatou? Por que disso? Efésios também vem falar todas essas coisas. É isso. Paulo, capítulo 8 da carta de Romanos, versículo 37, vem dizer: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vem também para dizer quem Cristo é para nós, o que Ele fez por nós. Amados irmãos, nós precisamos entender que antes de sermos, nós precisamos entender onde nós somos gerados. Antes de procurar ser alguma coisa nessa terra, precisamos entender quem nós somos em Deus. Essa carta, como eu disse, Paulo escreve, talvez, no maior que eu poderia trazer, maior evidência de quanto Deus amava essa igreja, o maior avivamento que poderia estar acontecendo. Paulo foi preso e dentro da prisão, Paulo escreve as melhores cartas que poderia trazer ao nosso coração. Uma carta cheia de revelação, uma carta cheia de amor, onde a palavra Cristo é repetida por várias vezes. Paulo está encarcerado, está preso, acorrentado, mas ele está falando sobre liberdade espiritual. Ele está falando sobre riquezas celestiais, mesmo sendo açoitado dentro de uma cadeia. Por quê, pastor? Porque bênção não tem nada a ver com riqueza. E eu te digo uma coisa, nas maiores mansões também estão os maiores desastres de pessoas. Talvez as maiores pobrezas estão dentro de mansões. Por quê? Porque dentro de mansões muitas vezes não tem o Cristo que nos dá a paz. Às vezes numa taperinha, com arroz e feijão, isso quando tem. Às vezes pode ter um louvor que glorifica ao Senhor. Talvez isso é o que Paulo está querendo nos dizer nessa noite. Não importa o que você tem. Não importa se você está passando necessidades aqui nessa terra. Não importa quem o povo está dizendo que você é. Se você saber quem você é em Deus, e se Deus tiver esse DNA dado a você, está tudo certo. Está tudo beleza. O propósito dessa carta é nos trazer algumas verdades. A primeira é saber quem nós somos. A segunda é para que nós vivamos em causa disso. E a terceira ação dessa carta é para que nós venhamos a permanecer firmes até que Ele volte para nos levar para junto dEle. Amados, e sobre essa palavra, eu quero trazer algumas verdades ao teu coração nessa noite. A primeira dela
é que nós somos escolhidos e abençoados em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Nós somos escolhidos. E nós não fomos escolhidos porque nós éramos bons. Não. Nós não fomos escolhidos porque tínhamos alguma coisa a oferecer ao Senhor. Não, não é por causa disso. Nós somos feitos bons porque nós somos escolhidos. Não é uma barganha para com Deus. Não é eu vou fazer o bem para receber o bem de Deus. Não. É o contrário. É porque eu já recebi o bem de Deus. Então eu vou manifestar a bênção dele sobre os outros. Essa é a grande verdade. Não é uma barganha, não é uma troca. É porque nós já recebemos. É porque Deus já colocou sobre nós. Então nós podemos derramar sobre os outros. Essa é a grande verdade. É porque Deus nos amou primeiro. É porque Deus nos escolheu primeiro. Então nós podemos viver dessa forma. Por quê? Paulo começa a dizer: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Eu não sei se você já teve o desprazer, porque eu não sei se alguém tem prazer em ir um velório. Quem tem prazer em ir em velório aqui? Ninguém, né? Glória a Deus por causa disso. Não sei se você já teve o desprazer de ir num velório. E eu, quando eu vou em velório, eu sou que nem Salomão. Eu gosto de ir no velório para analisar. Salomão disse: é melhor estar no velório do que numa festa. E ele vem dizer por quê? Porque no velório você para refletir sobre o valor da vida. E isso é uma grande verdade. Lá no velório é que você se depara, eu e você, nos deparamos com a verdade de que nós somos mortais. De que nós precisamos de Deus, de que todo mundo, mesmo seja grande, um dia chega a sua senha. E quando você chega lá, você vê pessoas chorando. E eu já tive o desprazer de, nessa minha caminhada de 11 anos como pastor, de realizar alguns cultos fúnebres. Alguns que me doeram. De pessoas que realmente eu amava. E ali, naquele velório, aquele corpo deitado num caixão, aqueles algodãozinho no nariz, que é terrível, que lá dá uma gastura, dá vontade de tirar para a pessoa poder respirar, mas não respira, né? E ali você vê as pessoas abraçando, as pessoas chorando, derramando lágrimas em cima daquele corpo frio, e aquele corpo não reage. E é dessa forma que nós nos encontrávamos quando não tínhamos conhecimento de Deus. Não sabíamos quem era Deus, nós não abraçávamos a Deus, nós não reconhecíamos a Deus, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós estávamos dados ao pecado e nós não podemos de forma alguma voltar para este lugar. Por quê, pastor? Porque primeiramente nós somos escolhidos, aleluia. Foi Ele que nos escolheu. Foi o Senhor que nos escolheu. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Além de nos escolher, além de dar a vida por nós, além de ser um escolhido, ainda Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Pastor, por que então eu não sou abençoado? Talvez, pode ser alguns motivos. Talvez o primeiro dele, você está invertendo as ordens, como eu disse no início. Você está correndo atrás da bênção e a bênção está correndo de você. Como assim, pastor? Amados, Bíblia é para ser seguida, não é para ser questionada. A Bíblia é para ser a nossa orientação. Se a Bíblia está dizendo para você não correr atrás das bênçãos, porque é ela que vai correr atrás de você, você tem que fazer o que ela manda. O que é que ela manda? Buscai o reino de Deus. Quando você buscar o reino de Deus, você vai entender quem você é. Você vai entender qual foi o seu estabelecimento em Deus. Você vai entender que você não precisa de aprovação do seu pai, da sua mãe. Você não precisa da aprovação de ninguém. Por quê? Porque você já tem a maior das aprovações, que é o de Cristo Jesus, que morreu por você. Você já tem.
Ele já morreu, ele já te deu o maior de todas as formas que poderia acontecer. Ele já disse quem você era. E ele já te abençoou. Pastor, então é por isso que às vezes eu não estou vivendo? A primeira dela é isso. Talvez você está invertendo as ordens. O que eu preciso fazer, pastor? Para tudo que você está fazendo e volta a buscar o Senhor. Faça aquilo que Deus te mandou fazer. Faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. E você vai prestar atenção que a sua vida vai começar a mudar para melhor. A sua vida vai começar a ser diferente. Porque você procurou a orientação do Senhor. Você não precisa ficar batendo cabeça. Você não precisa ficar se desgastando. Não. Paulo disse, eu oro por vocês. Eu oro para que vocês tenham um espírito de entendimento, de sabedoria. Amados, nós precisamos entender. Deus nos escolheu antes da formação do mundo. Deus nos escolheu antes de tudo. Antes de formar tudo, Ele formou você. Você e eu só nascemos nesse tempo. Por isso nós temos uma origem. E é para lá que nós vamos voltar. É para lá que nós vamos voltar. Nós éramos predestinados ao inferno. Mas quando nós, através de Cristo, fomos feitos filhos de Deus, agora Ele abriu um outro caminho. Agora abriu um outro caminho, que é o caminho da redenção através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que é o que Ele está dizendo aqui. Foi Cristo, em Cristo, por Cristo. Foi Cristo que fez, foi Jesus que quis fazer. Tem um monte de vezes que Ele está falando aqui. Só não entende quem não quer. Continue vivendo nessa vida se você quer. Por quê? Porque antes nós éramos filhos da perdição. Mas através de Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Filhos adotivos do Senhor através de Cristo Jesus. Quero te dizer algo nessa noite. Você não é um acidente nessa terra. Amém por isso? Você não é um acidente nessa terra. Você é um plano eterno vindo do céu. Você não é qualquer um. Aqui precisa acabar esse seu sentimento de rejeição. Esse sentimento de que ninguém te ama. Esse sentimento de que você está perdido, que você é sozinho, que você é sozinha nessa terra. Você tem que parar com isso imediatamente. Por quê? Porque você tem o maior de todas as coisas. Você tem o selo do Espírito Santo sobre a sua vida. Tem que acabar isso aí. Meus pais me abandonaram, meus pais me deixaram, meus pais amavam mais meus irmãos, meu pai isso, minha mãe aquilo. Não, tem que acabar. Porque o Pai de todas as coisas, o Pai das luzes, te amou ao ponto de entregar tudo a você. Deus te amou em todas as formas. Precisa acabar hoje esse complexo de inferioridade que te conduz até aqui. Precisa parar. Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Não, você é um embaixador do céu aqui na terra. Você é embaixador de Deus. Você é uma embaixadora de Deus. Não viva menos do que isso. Deus sonhou com você. Deus planejou você. Você não precisa viver dessa forma. Você não precisa ficar se lamentando, choramingando por migalhas nesse mundo. Não, não precisa disso. Você pode viver o extraordinário do Senhor. Também nós entendemos nessa carta que nós fomos redimidos e perdoados pelo sangue de Cristo Jesus. Olha o versículo 7. Nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus.
Olha o que Paulo está dizendo. A nossa salvação, Paulo está dizendo, olha, não é mérito. Não é mérito nenhum, não é mérito meu e seu. Nele temos a redenção. Nele temos o pagamento, por meio do seu sangue. Você quer saber qual foi o preço pago por você? Foi um preço de sangue. Foi um preço de cruz. Não foi baseada no seu e no meu mérito. Não é porque você é um rostinho bonito. Não é porque você é inteligente. Não é por causa disso. Não é. Foi Deus que quis fazer isso. Foi Deus que fez por você. Foi Deus para que você e eu não tivéssemos no que nos vangloriar. Para que nós não pudéssemos ter em que nos exaltar. Pelo contrário, só deveríamos erguer nossas mãos e adorar a Ele, exaltar a Ele. Porque tudo é dele. A nossa salvação foi baseada no sangue de Cristo Jesus. Essa carta nos ensina sobre redenção. Ensina sobre redenção, que nós somos comprados. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Também nos ensina sobre perdão. Que nós fomos perdoados por Cristo. A nossa dívida foi cancelada. Tudo foi cancelado. E nos ensina também sobre a graça. E a graça, não sei se você sabe, mas quer dizer justamente bênção imerecida. Há algo que nós não merecíamos, há algo que não estava disposto a nós, mas nós recebemos pela graça do Senhor. A graça, e ela não foi derramada de forma pequena, não, ela foi derramada de forma abundante. Porque o sangue de Jesus, ele não só nos cobre o nosso pecado, mas ele também muda a nossa história. Ele também muda a nossa forma de ver. Não existe culpa para quem já foi perdoado. E eu sempre digo, amados, em nome de Jesus, aprenda isso. Não pratique a mentira, porque a mentira tem um pai. E a mentira, todos os dias você precisa contar uma mentira maior para esconder. Mas a verdade você sofre por ela uma vez só. Fale a verdade. Viva a verdade. A culpa não combina com quem já foi perdoado. Não combina com você viver uma vida de culpa, chorando pelo passado que você teve. Ei, aquele que te amou, aquele que me amou, conhecia o meu pecado, conhecia o meu passado, conhecia o seu passado. Você não precisa viver lembrando disso. Não precisa. Satanás é o acusador, é o adversário. Diabo quer dizer justamente isso quer dizer. Mas você não precisa viver dessa forma, pelo contrário. Viva como alguém que é salvo. Viva como alguém que tem a graça do Senhor Jesus. Viver com uma culpa não combina com você. O avivamento que nós precisamos vai começar quando você entender que o preço já foi pago pela sua vida. Há pessoas, amados, que vivem como se estivesse preso em correntes, mesmo com a porta aberta. Tem pessoas que estão amarradas por uma corrente invisível que nem está mais lá. Muitas vezes nós estamos procurando viver uma vida de culpa, de problema, sendo que Cristo já nos libertou, e é essa a palavra de Paulo: Cristo vos libertou para viverem livres, para vocês serem livres. E por que isso? Porque Paulo também vem nos lembrar nessa carta que nós também fomos selados com o Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 11.
Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo Jesus com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu e você, eu não sei se você sabia disso, mas nós somos a herança do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui, nós somos a herança do Senhor. E por que isso? Para o louvor da sua glória. É o que Paulo está dizendo. O Espírito Santo, amados, não é um detalhe da salvação. Não. O Espírito Santo não é simplesmente uma coisa, um ser que você passa a conhecer, não. O Espírito Santo não é um detalhe da sua salvação. O Espírito Santo é a garantia da sua salvação. Você recebeu o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo é a garantia da sua salvação. É a garantia do que você tem. Nós fomos selados pelo Senhor através do Espírito Santo. Nós somos propriedades de Deus. Aleluia, por causa disso. E nós temos uma herança, um prêmio. Nós temos um galardão. Nós temos uma vitória futura, garantida na glória do Senhor Jesus. Entenda uma coisa nessa noite. O céu está dizendo, o Pai, o Filho e o Espírito está dizendo que você é um filho amado do Senhor. Que você tem um DNA, que você tem um pai, você tem uma família, você tem alguém que olha por você. Você pode ter segurança espiritual no Senhor. Você não precisa ficar batendo cabeça de um canto para o outro, não. Você pode ter confiança em meio às lutas. Você pode também ter uma vida cheia no Espírito Santo. E sobre isso eu quero te convidar a se colocar de pé. O verdadeiro avivamento, ele começa quando Deus move o nosso coração. O verdadeiro avivamento, ele não começa com algo novo, mas ele começa quando nós vemos o que o Senhor já fez por nós. Está aí dentro de você já. O que é que você precisa? Orar a Deus para que você possa ver. Para que Ele, como diz aqui na carta, para que os seus olhos espirituais abram. Para que os seus olhos espirituais te dêem entendimento de ver. Para que você possa discernir. Para que você possa viver acima dos seus problemas, acima das suas circunstâncias. Cristo, o seu Senhor, que deu a vida por você, Ele está acima de todo principado e potestade, domínio. Deus está acima, o nosso Senhor Jesus está acima de tudo isso. E essa carta te chama a 3 ações, a 3 chamados, que você vai ter que decidir se você vai atender ou não. O primeiro dele é que você precisa restaurar a sua identidade em Cristo. Também que você talvez está carregando um sentimento de culpa, pela qual Cristo não te cobra mais, pelo contrário, Ele já te perdoou. Ele já te perdoou. E o terceiro é que você deve orar, pedir ao Senhor por revelação espiritual, para que você possa viver como alguém espiritual, como alguém que vai viver no céu,
Eu quero te dizer nessa noite, abra os seus olhos espirituais, peça ao Senhor, não viva mais de qualquer jeito, não viva mais de qualquer forma. Deus te salvou, Deus sonhou com você, Deus planejou você. Não viva de qualquer forma. Você é um escolhido, você é uma escolhida do Senhor. Ele te escolheu, por mais que às vezes você está vivendo de qualquer forma, mas Ele ainda te ama e Ele ainda tem você no coração, escrito na palma da mão dele. Talvez você tenha caminhado para longe do Senhor. Talvez você tenha ido para longe do Senhor. Mas hoje, Paulo está dizendo através dessa carta, você é um filho amado do Senhor, você é uma filha amada do Senhor. E Ele te ama, e nada vai mudar isso. Se você puder, feche seus olhos nesse momento. Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus, por essa verdade que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Deus, porque nós entendemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção. Paizinho, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos conduziu, irá nos conduzir a um lugar de pleno conhecimento do Senhor, Pai. Deus, que a Tua bondade, a Tua misericórdia seja derramada sobre nós. Que o amor do Senhor, Pai, seja manifestado sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoe, Pai. Derrama com a Tua glória. Faça o Teu milagre acontecer, Senhor. Manifesta grandiosamente com o Teu poder e graça. Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu coloco cada irmão, cada irmã em Tua presença agora, Senhor, pedindo que o Senhor possa abrir os olhos espirituais, dando sabedoria, Senhor, sabedoria celestial, dando, ó Pai, abrindo as mentes aqui nessa noite, Pai, para que vivamos, ó Pai, de acordo com um filho amado do Senhor, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, manifesta grandiosamente com o Teu poder e graça. Eu te peço, crendo no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça assim em forma de receber. Eu profetizo que essa semana será uma semana extraordinária da parte do Senhor. Eu profetizo que essa semana será uma semana de bênção, de paz. Eu creio que essa semana, e profetizo sobre a sua vida, uma semana cheia da vitória do Senhor, da misericórdia e da graça dele sobre a sua vida. Em nome de Jesus, e eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que a sabedoria vinda do céu seja estabelecida sobre você. E que a graça, a paz, a bondade, a misericórdia do Senhor Jesus e que a unção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a sua vida e sobre a sua casa. E quem crê diga amém. Que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.